Opa! Onde permite literalmente inserir o jogador de videogame dentro do jogo. Que usa serra elétrica. É sangue pra todo lado. Eba! Meu nome é professor Marcelo Peruso e o nosso tema de hoje é como funciona o cérebro dos gamers, fatores positivos e negativos dos jogos de videogames. O mundo dos videogames é fascinante, cada vez mais se aproximando da vida real, com sua interatividade, complexidade e maravilhosa definição de imagens, onde permite literalmente inserir o jogador de videogame dentro do jogo, permitindo algo incrível, como obter sensações reais e vívidas, principalmente as emocionais, mesmo sendo através de estímulos virtuais. O comandante disso tudo, claro, é o nosso cérebro. Vamos dividir esse episódio em 4 momentos. Primeiro, vamos falar das áreas cerebrais e seu impacto enquanto se joga videogame. Segundo, vamos entender os impactos dos jogos violentos no cérebro dos gamers. Terceiro, vamos entender os comportamentos positivos e negativos adquiridos com a prática do videogame. E por fim, vamos entender a diferença entre o cérebro masculino e feminino no mundo dos games. Os jogos de videogame promovem nos jogadores ações repetitivas, com uma frequência frenética de movimentos, reforçando as conexões das células cerebrais, principalmente da memória e do aprendizado. Os jogos exigem dos jogadores respostas rápidas e as áreas pré-motor e córtex parietal, que controlam o movimento sensorial, são ativadas. Jogos clássicos como Space Invader são exemplos das decisões momentâneas. O lobo frontal, por incrível que pareça, é subutilizado enquanto se joga videogame, o que pode afetar de forma significativa o humor dos jogadores. Jogos como Tetris, ou qualquer outro de lógica que ajuda o jogador a pensar, o que estimula o córtex pré-frontal, que controla o processo decisório racional. Os neurotransmissores não ficam de fora dos videogames. A dopamina, por exemplo, durante a prática de um jogo de ação, está diretamente ligado ao aprendizado, sentimento e recompensa. É enviado diretamente ao striatum durante a prática do jogo. Após atingir um alvo e matar seu oponente em jogos que demandam estratégias como Gears of War, a área do córtex cingulado anterior dorsal é ativada, pois os jogadores demonstram grande atividade nesta área, que controla o processo cognitivo e do planejamento. O processo emocional não fica de fora. Quando existem conflitos emocionais, a área do córtex cingulado anterior rostral e a amígdala são menos afetados, pois os jogadores podem suprimir suas respostas emocionais para lidar com suas ações violentas durante o jogo. Logo após, por exemplo, cortar a cabeça do oponente com uma serra elétrica, o que na vida real seria bem diferente a reação emocional. Ô Peruso, eu adoro jogos de violência. Matar os inimigos é comigo mesmo. Tem um jogo bem massa chamado Gears of War, que usa serra elétrica. É sangue pra todo lado. Eba! Vai devagar, macaco velho. Você deveria agradecer ao Einstein, pois mesmo não sendo tão ativado assim nos jogos de violência, é ele que mantém você em estado de matador profissional apenas no videogame. Amém! Os jogos de violência promovem efeitos comportamentais negativos no cérebro dos gamers, e podemos citar algumas situações bem relevantes. A falta de atividade no lobo pré-frontal altera o humor dos jogadores e desperta um comportamento agressivo, que pode continuar mesmo depois de parar de jogar o game.
Pesquisas indicam que a prática de um jogo violento durante uma semana sem parar diminui de forma significativa a atividade do lobo frontal esquerdo inferior e também do córtex cingulado anterior, responsáveis pelo processo de atividades numéricas como cálculos e análises financeiras. Jogar games de grande agressão física demonstra que os jogadores tendem a ser muito mais ansiosos daqueles que não jogam esse tipo de game. Nossa, esses jogos estão me deixando louca. Como pode um estímulo virtual alterar meu comportamento emocional? Na década de 70, quando os jogos não tinham alta resolução gráfica, nosso cérebro não era estimulado a ver sangue, porrada, tiroteio em alta definição, em jogos onde os personagens eram meros quadrados em movimento. Hoje, com a alta resolução, princesa, nosso cérebro muitas vezes pode até confundir o que é realidade com ficção. Podemos fazer uma comparação entre efeitos positivos e negativos dos jogos de videogame. Os comportamentos positivos também são significativos, como por exemplo, a necessidade de jogar em equipe, o que colabora de forma significativa esta habilidade social tão importante no mundo corporativo. Também a capacidade de entender e resolver problemas inesperados, mesmo que não tenham um prévio conhecimento da situação, se torna uma das grandes habilidades dos gamers. A capacidade de melhorar a visão periférica, bem como a coordenação mental e espacial, são significativos nos jogadores de videogames também. Em contrapartida, fatores negativos estão presentes nesse processo, como de fato os jogos violentos podem aumentar as respostas agressivas dos indivíduos na vida real. E o maior problema, a insensibilidade nos estímulos visuais reais, que demandam fortes aspectos emocionais, como ver um filho chorando ou até mesmo brincando, e por incrível que pareça, até um acidente de carro. É óbvio que jogadores compulsivos tendem a ter problema de obesidade, falta de atenção e fraco desempenho escolar. Em alguns casos, aumenta o risco de convulsões, como epilepsia ou desordem fotossensitivo. Peruso, eu acredito então ser melhor proibir os jogos de videogame. É muito mais racional, na minha opinião. Larga a mão de ser chato, Einstein. Estamos falando de jogos ultraviolentos e não de jogos de corrida, esportes, exercícios físicos e outros gêneros. E até mesmo os violentos, com moderação, não afetam de forma negativa os gamers. Menos, Einstein, menos! A grande diferença entre os jogadores do sexo masculino e feminino é que, em média, o cérebro masculino demonstra muito mais ativação no córtex mesolímbico, área associada à recompensa, prazer e vício, quando comparado ao cérebro feminino. Espero que você tenha compreendido o impacto dos jogos de videogame no seu cérebro. E fica a dica, sem excessos, os jogos de videogames trazem muito mais aspectos positivos do que negativos. Última dica, matar um zumbi de vez em quando ajuda também a aliviar o estresse. Muito obrigado e até a próxima!